tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ondas estacionárias, tá? Nós vamos dar continuidade aí à nossa apostila de acústica, módulo 17. Bom, gente, quando nós estamos falando de ondas, nós estamos falando de uma propagação que ocorre em um determinado meio. Quando a gente fala de ondas estacionárias, a gente está falando se tem essa propagação ou se não existe essa propagação, tá? Então, quando a gente fala de meio de propagação, a gente fala em sentidos que normalmente eles acabam sendo opostos, né, ao do início da minha propagação, ou não, tá? Dependendo de alguns meios, eles acabam retornando ou não para o seu sistema. No caso da propagação, nós temos aí o tipo de propagação de estado de vibração, tá? Então, quando eu tenho uma onda que tá tendo uma vibração, ocorre aí aonde ela não vai ter uma propagação de energia através dela, tá? Então, eu vou ter aí ondas que ocorrem, pontos de meios de ondas de estado de vibração, no qual não há propagação de energia através dele. Então, quem tiver a apostila, a gente pode grifar essa parte que está em negrito, tá? O estado de vibração, ela costuma ser denominada modo estacionário. Então, quando eu tiver um modo estacionário, é que não há propagação de energia através dele, tá? Através desse sistema. E aí ela pode ser chamada de modo estacionário de vibração ou onda estacionária. Normalmente, a resultante desse modo, ela vai ter um comprimento de onda igual a das ondas interferentes, né? Só que no caso, a sua velocidade de propagação, ela vai ser zero. Em relação às ondas, né, que tem o processo de interferência, a velocidade, ela não é zero, tá? Ela é diferente de zero. No caso das ondas estacionárias, onde não tem a propagação de energia através desse sistema, eu vou ter uma velocidade zero. E aí, no caso, gente, eu vou ter uma representação aqui de uma onda estacionária de um trecho de uma corda vibrante, tá? Essa corda vibrante, ela forma sinós entre elas. Vocês conseguem perceber aqui, né? Entre um sistema e outro, ele vai se formando nós que vai unindo um sistema ao outro, tá? Então, aqui no caso, a minha velocidade, ela é zero e o V, ele representa, gente, ventris, tá? Que é a resultante, por exemplo, de uma crista e de outra crista, ou de um vale e outro vale, tá? A gente pode perceber que o V, que representa o ventre, ele tá sempre ligado de uma crista para uma crista, ou de um vale para outro vale, tá bom? Então, a gente sempre tem que lembrar que dentro da minha onda estacionária, as vibrações de velocidade vai ser sempre zero. E aí, gente, outra coisa importante, tá? As ondas estacionárias, elas podem ser geradas em qualquer tipo de meio. Então, ela pode ser gerada no sólido, no líquido ou no gasoso, com qualquer tipo de onda, tá? As ondas eletromagnéticas também podem ser geradas de modos estacionários, de oscilação. Dentro de um forno de micro-ondas, então ele fica gerando ali naquele sistema, então eu não vou ter propagação depois daquele sistema. Então, eu liguei o micro-ondas, tá tendo um processo de onda estacionária. Mas se eu abrir a porta do micro-ondas, acabou ali a minha propagação. Então, ela só ocorre naquele meio. Eu não consigo dali ter um processo de propagação mais adiante. Se eu abrir a porta, automaticamente ela para. Tá bom? Então, por isso que é chamado de ondas estacionárias. Então, dentro do forno de micro-ondas, tem um processo de parede onde vai manter aquele movimento, mas a partir do momento que você abriu a porta ou você desligou, acabou o processo de propagação de onda. Por isso que ela é chamada de onda estacionária. E aí, gente, nós temos uma outra imagem muito bacana aqui de uma onda estacionária em uma membrana, tá? As linhas formadas pela serragem são linhas nodais, isto é, são pontos onde a interferência ela é destrutiva, tá? Aí, na segunda imagem, deixa eu carregar aqui um pouquinho, nós vamos ter aqui esse outro movimento dela. No terceiro, vamos deixar carregar aqui um pouquinho. Houve já mais um movimento, tá vendo? O círculo com X no meio. E depois eu vou ter só o X, aumentou aqui a sua propagação.
Depois eu vou ter mais um meio, aí eu tenho uma reta, né, no meio. Então, aqui são os tipos de propagação que ocorre nessa onda estacionária, tá? E no último aqui eu tenho mais um X, mais uma reta aí na linha horizontal. Tem um na vertical e na linha horizontal e o X. Então, a gente pode perceber que de acordo com o movimento, ele vai formando aí uma propagação dentro desse eixo. Fora desse eixo, ele não se propaga. Por isso que é chamado de estacionária, tá? E aí, gente, nós vamos ter o estudo das ondas estacionárias. Ele é importante nas cordas vibrantes e nos tubos sonoros, tá bom, gente? E que vai ser os próximos itens que nós vamos aprender aí na próxima aula. Por enquanto, nós vamos terminar por aqui, tá? Ondas estacionárias. Obrigada, viu, galera? Até a próxima aula.